Sermão número 1201, pregado na manhã de domingo, 1º de novembro de 1874, por Charles Haddon Spurgeon, no Tabernáculo Metropolitano, Newington, Londres, Inglaterra. Sucedeu o contrário, pois os judeus é que se assenhoraram dos que os odiavam. Esther 9:1. Vocês provavelmente estão cientes de que algumas pessoas negaram a inspiração do livro de Esther, porque o nome de Deus não é mencionado nele. Elas poderiam, com igual justiça, negar a inspiração de um grande número de capítulos na Bíblia e de um número ainda maior de versículos. Embora o nome de Deus não seja mencionado no livro de Esther, o próprio Senhor ali está de forma mais conspícua em cada incidente que o livro relata. Eu já vi retratos mostrando nomes de pessoas para quem foram feitos e certamente era necessário. Mas já vimos outros que não exigiam nome algum, porque a semelhança era tão evidente que, ao olhar para eles, já se sabia quem eram. No livro de Esther, tanto quanto em qualquer outra parte da palavra de Deus, e eu quase me comprometi dizendo, mais do que em qualquer outro lugar, a mão da providência é vista manifestamente. Condensar o todo da história do livro de Esther em um sermão seria impossível, e portanto, devo apoiar-me no conhecimento prévio que tenham dele. Devo também pedir sua paciência, caso haja mais da história no sermão do que me é comum. Todas as escrituras são dadas por inspiração e são benéficas, seja história ou doutrina. Deus nunca desejou que o livro de Esther permanecesse mudo, e o que quer que ele tenha parecido bom ensinar-nos por meio do livro, devemos desejar, muito sinceramente, aprender. O Senhor planejou, pela narrativa da história de Esther, estabelecer diante de nós um exemplo maravilhoso de sua providência, para que, quando víssemos com interesse e satisfação, pudéssemos louvar seu nome e então avançar para adquirir o hábito de observar sua mão em outras histórias e especialmente em nossa própria vida. Bem diz o puritano John Flavel que aquele que observa a providência jamais permanecerá longo tempo sem providência a ser observada. O homem que consegue caminhar pelo mundo e não ver Deus é declarado, por autoridade inspirada, como sendo tolo. Mas os olhos do homem sábio não estão em sua cabeça. Ele vê com visão interior e descobre Deus trabalhando em todos os locais. É sua alegria perceber que o Senhor está agindo conforme sua vontade no céu e na terra e em todos os lugares profundos. Deus se agradou, em diferentes momentos na história, de alarmar o mundo pagão para haver convicção de sua presença. Ele tinha um povo escolhido, a quem ele confiou a verdadeira luz, e a estes ele se revelava continuamente. O restante do mundo foi deixado em trevas. Mais uma vez ou outra, a glória divina flamejava em meio à escuridão, como o relâmpago perfura a escuridão da tempestade. Alguns, por meio dessa repentina luz, foram levados a buscar Deus e o encontraram. Outros se tornaram inquietos e indesculpáveis, embora permanecendo em sua idolatria cega. A maravilhosa destruição de Faraó e seus exércitos no Mar Vermelho foi uma incursão de luz que alarmou a meia-noite do mundo, dando prova à humanidade de que o Senhor vivia e poderia cumprir seus propósitos ou suspender as leis da natureza e efetuar milagres. O magnífico drama encenado em Suzã, a capital da Pérsia, foi planejado para ser outra manifestação do ser e da glória de Deus, agindo não como antigamente, por um milagre, mas nos métodos comuns de sua providência e, contudo, realizando todos os seus projetos. Foi dito muito bem que o livro de Esther é um registro de maravilhas sem um milagre. E, portanto, embora igualmente revelador da glória do Senhor, ele a estabelece de forma diferente dessa que foi exibida na derrocada de Faraó por milagres poderosos. Vamos agora à história. Havia duas raças, uma que Deus havia abençoado e prometido preservar, e outra de que ele havia dito que debaixo do céu qualquer lembrança que se pudesse ter dela seria totalmente apagada. Israel deveria ser abençoada e transformada em bênção, mas quanto a Amaleque, o Senhor havia jurado: haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Êxodo 17:16. Esses dois povos estavam, portanto, em hostilidade mortal, como a semente da mulher e a semente da serpente, entre quem o próprio Senhor colocou inimizade. Muitos anos haviam se passado. O povo escolhido estava em grande angústia e neste momento tão distante ainda existia sobre a face da terra algumas relíquias da raça de Amaleque. Entre eles havia um descendente da linhagem real de Agag,
cujo nome era Amã, e ele estava em posição de poder supremo na corte de Assuero, o monarca persa. Agora, era o intento de Deus que um último conflito ocorresse entre Israel e Amaleque. O conflito, que começou com Josué no deserto, deveria ser encerrado por Mordecai no palácio do rei. Esse último conflito começou com grande desvantagem para o povo de Deus. Amã era o primeiro-ministro do tão extenso Império Persa, o favorito de um monarca arbitrário que era flexível à sua vontade. Mordecai, um judeu a serviço do rei, sentava-se diante dos portões reais e, quando via o orgulhoso Amã andar de um lado para o outro, se recusava a prestar-lhe a honra que outros concediam servilmente. Ele não curvava sua cabeça ou dobrava seu joelho para Amã, e isso o irritava profundamente. Veio à mente de Amã que esse Mordecai era da semente dos judeus e, com a lembrança, veio a elevada ambição de vingar a querela de sua raça. Ele considerava opróbrio tocar em apenas um homem e decidiu que em si encarnaria todo o ódio de gerações e com um golpe varreria os malditos judeus, como ele os considerava, da face da terra. Ele foi ao rei, com quem sua palavra tinha poder, e disse-lhe que havia um povo específico espalhado por todos os cantos do Império Persa. Um povo diferente de todos os outros que se opunha às leis do rei e que não seria proveitoso ao rei suportá-los. Ele pediu que todos fossem destruídos e pagaria ao tesouro do rei uma enorme soma de dinheiro para ressarcir qualquer perda de receita pela destruição desse povo. Amã planejava que o espólio que fosse tomado dos judeus pudesse tentar seus vizinhos a matá-los, e que a parte designada a ele pagaria a quantia que ele adiantaria. Logo, ele faria os judeus pagarem por seu próprio assassinato. Amã mal havia pedido essa terrível permissão e o monarca imediatamente a concedeu. Tomando seu anel selo do seu dedo, ele ordenou que Amã fizesse aos judeus o que lhe parecesse bom. Assim, a semente escolhida fica nas mãos do Agagita, que tinha sede de aniquilá-los. Apenas uma coisa se coloca no caminho. O Senhor prometera: toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda a língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Isaías 54, 17. Veremos o que acontece e aprenderemos com isso. Aprenderemos com a narrativa que Deus coloca seus agentes em lugares adequados para a execução da sua obra. O Senhor não foi surpreendido por esta trama de Amã. Ele a havia decretado e então a usaria para mostrar sua glória. Era necessário, para corresponder a este plano astuto e malicioso de Amã, que alguém da raça dos judeus possuísse grande influência com o rei. Como isso seria executado? Caso uma menina judia se tornasse rainha da Pérsia, o poder que ela possuiria seria útil para neutralizar o plano do inimigo. Isso tudo havia sido providenciado anos antes que Amã criasse em seu perverso coração o esquema de assassinato dos judeus. Esther, cujo doce nome significa estrela, foi elevada à posição de rainha da Pérsia por um curso singular de eventos. Ocorreu que Assuero, em um surto de bebedeira, foi tão longe com o vinho a ponto de esquecer todas as convenções da vida oriental e mandar chamar sua rainha, Vasti, para exibir-se ao povo e aos príncipes. Ninguém sonhava em desobedecer à palavra do tirano e, portanto, todos ficaram perplexos quando Vasti, evidentemente uma mulher de espírito de realeza, negou-se a rebaixar-se, sendo feita de espetáculo diante daquela reunião imprópria de príncipes embriagados, e recusou-se a comparecer. Por sua coragem, Vasti recebeu o divórcio e deu-se início à busca por uma nova rainha. Não podemos aplaudir Mordecai por colocar sua filha adotiva em uma competição pela escolha do monarca. Era contrário à lei de Deus e perigoso, no mais alto grau, para a alma da menina. Teria sido melhor que Esther fosse esposa do homem mais pobre da casa de Israel do que ter ido à cova do déspota persa. As Escrituras não justificam e muito menos enaltecem o delito de Esther e Mordecai em agir desse modo, mas simplesmente nos contam como a sabedoria divina trouxe bem do mal, assim como um químico destila medicamentos medicinais de plantas venenosas.
A elevada posição de Esther, embora ganhe de forma contrária às mais sábias leis, foi redirecionada em prol dos melhores interesses de seu povo. Esther, na casa do rei, era o meio de derrotar o adversário malicioso, mas somente Esther não seria suficiente. Ela está trancada no harém, cercada por seus camareiros e suas servas de honra, muito mais reclusa do mundo exterior. Era necessário um vigia do lado de fora do palácio para guardar o povo do Senhor e para incitar Esther à ação quando fosse preciso auxílio. Mordecai, seu primo e pai adotivo, adquiriu um ofício que o colocou no portão do palácio. Onde ele poderia ser mais bem colocado? Ele está onde muitos dos negócios reais ocorrerão debaixo de seus olhos, e ele é veloz, corajoso e inflexível. Israel nunca teve uma sentinela melhor do que Mordecai, o filho de Quis, um benjamita. Um homem muito diferente de outros filhos de Quis, que em tempos passados havia permitido que Amaleque escapasse. Seu relacionamento com a rainha lhe permitia comunicar-se com ela por meio de Ataque, seu camareiro, e quando o decreto maligno de Amã foi publicado, não se passou muito tempo até que chegasse aos ouvidos de Esther, e ela sentiu o perigo ao qual Mordecai e todo o seu povo foram expostos. Por providências singulares, o Senhor colocou aqueles dois instrumentos mais eficientes em seus lugares. Mordecai teria sido de pouca utilidade sem Esther, e Esther não poderia ter prestado auxílio algum não fosse por Mordecai. Enquanto isso, há uma conspiração se estabelecendo contra o rei e que Mordecai descobre. Ele comunica a autoridade mais elevada e assim coloca o rei sob obrigação com ele, o que era uma parte necessária do plano do Senhor. Agora, irmãos, qualquer perversidade que esteja sendo produzida contra a causa de Deus e da verdade, e ouso dizer que há muito ocorrendo neste momento, pois nem o diabo, nem os jesuítas, nem os ateus ficam muito tempo quietos, disto estamos certos. O Senhor sabe tudo sobre isso e Ele tem sua Esther e seu Mordecai prontos a seus postos, para frustrar os planos daqueles. O Senhor tem seus servos bem posicionados e suas armadilhas nos esconderijos deles para surpreender seus inimigos. Nós jamais precisamos temer, pois o Senhor impediu seus inimigos e proveu contra a maldade deles. Todo filho de Deus está onde Deus o colocou para algum propósito. E o uso prático desse primeiro ponto é guiar vocês a inquirirem para que propósito prático Deus colocou cada um de vocês onde estão agora. Vocês têm desejado outra posição onde poderiam fazer algo por Jesus. Não desejem nada assim, mas sirvam-no onde estão. Estando vocês sentados ao portão do rei, há algo para ali fazerem e, se estivessem no trono da rainha, haveria algo para fazerem ali. Não peçam para ser guarda do portão ou rainha, mas o que quer que sejam, ali sirvam a Deus. Irmão, você é rico, Deus fez de você mordomo. Tenha cuidado para ser um bom mordomo. Irmão, você é pobre, Deus lançou você em uma posição onde será mais capaz de dar uma palavra de compaixão aos santos pobres. Vocês estão executando seu trabalho determinado? Vocês vivem em uma família piedosa? Deus tem motivo para colocar vocês em uma posição tão afortunada. Estão em uma casa impiedosa? Vocês são uma lâmpada suspensa em um lugar de escuridão. Considerem que ali devem brilhar. Esther agiu bem porque agiu como uma Esther deveria. E Mordecai agiu bem porque agiu como um Mordecai deveria. Gosto de pensar, ao olhar para todos vocês, que Deus colocou cada um em seu lugar correto, como um bom capitão bem organiza os diferentes pelotões do seu exército. E embora não conheçamos seu plano de batalha, será visto durante o conflito em que ele dispôs cada soldado onde deveria estar. Nossa sabedoria não é desejar outro lugar, nem julgar aqueles que estão em outra posição, mas cada um, sendo redimido pelo precioso sangue de Jesus, deveria se consagrar plenamente ao Senhor e dizer: Senhor, o que deseja que eu faça? Pois aqui estou eu e, pela sua graça, estou pronto para fazê-lo. Não se esqueça então do fato de que Deus, em sua providência, coloca seus servos em posições onde possa usá-los. Segundo, o Senhor não apenas dispõe seus servos, mas refreia seus inimigos. Eu chamaria sua atenção particularmente ao fato de que Amã, tendo obtido um decreto para aniquilar todos os judeus em determinada data, estava muito ansioso para que seu cruel trabalho fosse executado.
E, portanto, sendo muito supersticioso e crédulo em astrologia, ele ordenou a seus magos que lançassem sortes para os vários meses. Mas nenhum único afortunado dia pôde se encontrar senão próximo ao fim do ano. Então, o dia escolhido foi o 13º do 12º mês. Nesse dia, os magos contaram seu ludibrio. Os céus estariam propícios e a estrela de Amã estaria no ascendente. Verdadeiramente as sortes foram lançadas no regaço, mas foram dispostas de acordo com o Senhor. Vocês não veem que havia 11 meses livres antes que os judeus fossem mortos e que isso daria a Mordecai e Ester tempo para contornar a situação e, havendo qualquer coisa que pudesse ser feita para reverter o cruel decreto, eles tinham espaço para agir? Suponham que a sorte tivesse caído no 2º ou 3º mês. Os velozes dromedários, camelos e mensageiros mal seriam capazes de alcançar as extremidades dos domínios persas. Certamente, um segundo grupo de mensageiros para neutralizar o decreto não poderia ter agido e, humanamente falando, os judeus teriam sido destruídos. Mas, naquela sala secreta de concílio, onde se sentam feiticeiros e o homem que pede conselho às mãos dos poderes infernais, o próprio Senhor está presente, frustrando os gestos dos mentirosos e enfurecendo os adivinhos. Em vão foram seus encantamentos e a multidão de suas feitiçarias. Os astrólogos, os que contemplam estrelas e os necromantes, juntos, eram todos tolos e levaram o supersticioso Amã à destruição. Pois contra Jacó não vale encantamento, nem adivinhação contra Israel. Números 23, 23. Confiem no Senhor, vocês justos, e, em paciência, conservem a alma de vocês. Deixem seus adversários nas mãos de Deus, pois Ele pode fazê-los cair nas armadilhas que eles armaram secretamente para vocês. Notem com atenção que Amã selecionou um modo de destruição dos judeus que foi maravilhosamente revertido para que fossem preservados. Eles seriam mortos por qualquer pessoa entre eles que escolhesse fazê-lo. E seu espólio seria a recompensa dos assassinos. Agora, este era um mecanismo muito astuto, pois a ganância, naturalmente, incitaria os tipos mais baixos de homens a assassinar judeus parcos, e, sem dúvida, havia devedores que também se satisfariam em ver seus credores eliminados. Mas vejam a lacuna de escape que isso forneceu. Caso o decreto ordenasse que os judeus deveriam ser mortos pelos soldados do Império Persa, isso deveria ser executado e não é fácil ver como eles teriam escapado. Mas, tendo sido a questão colocada em mãos individuais, o decreto subsequente de que poderiam defender-se foi uma neutralização do primeiro edital. Assim, o Senhor dispôs que a sabedoria de Amã, no fim das contas, seria insensatez. Em outro ponto também, distinguimos Amã contentora de Deus, isto é, que Mordecai, embora tenha provocado Amã ao máximo, não foi morto imediatamente. Amã, porém, se conteve. Ester 5:10. Por que ele agiu assim? Homens orgulhosos geralmente se colocam em grandiosa desavença quando se consideram insultados e estão imediatamente prontos para se vingar. Amã, porém, se conteve até o dia em que sua ira ardeu furiosamente e instalou a forca, suprimindo assim sua fúria. Eu fico maravilhado com isso, pois demonstra como Deus faz a ira do homem louvá-lo e o restante ele restringe. Mordecai não deve sofrer a violenta morte pela mão de Amã. Os inimigos da igreja do Senhor e de seu povo não podem jamais agir além do que ele permite. Não podem avançar sobre nenhum fio de cabelo além da licença divina e, quando tem permissão para fazer o seu pior, há sempre algum ponto fraco em tudo o que estão fazendo. Alguma insensatez extrema que torna vã a sua fúria. Os perversos transportam consigo as armas de sua própria destruição. E quanto mais se iram contra o Altíssimo, o Senhor de todas as coisas traz o bem para o seu povo e glória para si. Não julguem a providência em pequenas partes. É um grande mosaico e deve ser vista como um todo. Não digam de uma hora escura qualquer, isso são trevas. Assim pode ser, mas essas trevas ministrarão a luz. Assim como a escuridão de ébano da meia-noite faz as estrelas parecerem mais cintilantes. Confie no Senhor para sempre, pois no Senhor Jeová há força eterna. Sua sabedoria solapará as minas de malícia. Sua habilidade galgará as elevações da astúcia. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia, e o conselho dos que tramam se precipita. Jó 5:13. A seguir, observaremos que Deus, em sua providência, testa seu povo. Vocês não devem supor que aqueles que são servos de Deus serão poupados de testes.
Isso não faz parte do projeto da providência. O apóstolo diz: mas se estáis sem correção, logo sois bastardos e não filhos. Hebreus 12, 8. O intento de Deus é educar seu povo por meio da angústia. E não devemos, portanto, sonhar que um evento não seja providencial por ser penoso. Não, vocês devem considerá-los todos ainda mais providenciais, pois o Senhor põe à prova ao justo. Salmo 11, verso 5. Observem que Deus testou Mordecai. Ele era um homem já idoso e calmo, não tem dúvida. E deve ter sido uma prova diária para ele permanecer de pé ereto ou sentar-se em seu lugar quando aquele orgulhoso nobre do reino passava pavoneando-se. Seus colegas servos disseram-lhe que o rei havia ordenado que todos os homens prestassem honrarias a Amã. Mas Mordecai manteve a sua honra, não sem saber que ser tão firmemente independente poderia ter um preço. Amã era um amalequita e o judeu não se curvava diante dele. Mas que aflição deve ter sido para o coração de Mordecai quando viu a proclamação de que todos os judeus deveriam morrer. O bom homem deve ter lamentado amargamente seu infeliz destino de ser a causa inocente da destruição do seu povo. Talvez, pensou ele consigo, eu tenha sido obstinado demais. Ai de mim, toda a minha casa e todo o meu povo serão mortos pelo que eu fiz. Ele vestiu-se de pano de saco, lançou cinzas sobre sua cabeça e encheu-se de tristeza. Uma tristeza que mal podemos compreender, pois mesmo que você saiba que fez algo errado, mas ainda assim causou problemas e, especialmente, trouxe destruição sobre a cabeça de outros, você se sente profundamente ferido. Vocês poderiam suportar o martírio por si mesmos. No entanto, é triste ver outros sofrerem por sua firmeza. Esther também precisava ser testada. Em meio ao brilho da corte persa, ela poderia ter se esquecido de seu Deus, mas a triste notícia chega a ela. Seu primo e seu povo serão destruídos. Sofrimento e terror encheram seu coração. Não havia esperança para eles, a menos que ela fosse ao rei. Esse déspota de quem um único olhar altivo significaria a morte. Ela precisava arriscar tudo, ir à sua presença sem ter sido convocada e suplicar por seu povo. Vocês se perguntam se ela tremeu? Vocês se maravilham com o fato de que ela pediu as orações dos fiéis? Vocês estão surpresos por ver tanto ela quanto suas servas de honra jejuando e lamentando diante de Deus? Não pense, meu próspero amigo, que o Senhor deu a você um lugar elevado para que possa escapar das tribulações que pertencem a todo o seu povo. A sua posição não é de sossego, mas é uma das partes mais intensas da batalha. Nem a posição mais rebaixada e tranquila, nem a condição mais pública e exposta permitirá que vocês escapem de muitas tribulações por meio da qual o militante da igreja deve lutar para alcançar a glória. Por que deveríamos desejá-las? Não deveria o ouro ser testado no cadinho? Não deveria o forte pilar sustentar grandes pesos? Quando a ponte Menai foi erigida atravessando os estreitos, o engenheiro não estipulou que seu condutor nunca fosse testado com grandes cargas. Pelo contrário, eu consigo imaginá-lo dizendo: tragam seus trens mais pesados e carreguem a ponte ao máximo que desejarem, pois ela suportará toda a sobrecarga. O Senhor prova os justos, porque os fez de metal, o qual suportará o teste. E ele sabe que, pelo poder sustentador do seu Santo Espírito, eles subsistirão e serão mais que vencedores. Portanto, é uma parte da operação da providência, o testar os santos. Que isso console aqueles de vocês que estão, neste momento, em tribulação. Agora, o quarto ponto, devemos avançar para observar que a sabedoria do Senhor é vista promovendo os menores eventos a fim de produzir grandes resultados. Nós frequentemente ouvimos pessoas dizerem sobre um evento agradável ou grandioso, que providencial, enquanto ficam em silêncio com relação a qualquer coisa que aparenta ser menos importante ou de sabor desagradável. Mas, meus irmãos, o lugar do tojo no pântano é tão permanente quanto o posto de um rei, e a poeira que é levantada pela roda de uma carruagem é tão certamente dirigida pela providência como o planeta em sua órbita. Há tanta providência no rastejar de um pulgão sobre a folha de uma rosa, quanto na marcha de um exército para assolar um continente. Tudo, desde o mais ínfimo até o mais magnificente, é ordenado pelo Senhor, que preparou seu trono nos céus, cujo reino governa sobre tudo. A história diante de nós testifica isso. Chegamos agora ao ponto em que Esther deve ir ao rei e suplicar pelo povo ao qual ela pertencia.
Fortalecida pela oração, mas indubitavelmente ainda trêmula, Esther entrou no pátio interior e a afeição do rei o levou a instantaneamente estender o cetro de ouro para ela. Sendo-lhe dito que pedisse o que lhe agradasse, ela convida o rei para um banquete, pedindo para levar Amã consigo. O rei vai e, pela segunda vez, a convida a pedir o que desejar, até mesmo metade de seu reino. Porque quando o rei foi de espírito tão gentil, Esther não decidiu falar. Ele ficou encantado com sua beleza e deu sua palavra real de que nada negaria a ela. Por que não se pronunciar? Mas não, ela meramente pede que ele e Amã compareçam novamente a outro banquete de vinho no dia seguinte. Ó filha de Abraão, que oportunidade você perdeu, porque você não suplicou por seu povo. A existência de todos eles dependia de sua solicitação. E o rei disse: que desejas? Esther 5, 6. E você contudo hesita. Foi timidez? É possível. Pensava ela que Amã estava em alta posição no favor do rei e que assim ela não prevaleceria? Seria difícil dizer. Alguns de nós são muito inexplicáveis, mas desse incompreensível silêncio de Esther dependia muito mais do que aparenta à primeira vista. Indubitavelmente, ela ansiava expor seu segredo. No entanto, as palavras não surgiam. Deus estava nisso. Não era o momento de falar e, portanto, ela foi levada a adiar sua revelação. Ouso dizer que ela se arrependeu e imaginou quando teria sido o momento de tocar no assunto. Mas o Senhor sabia o que era melhor. Após o banquete, Amã se foi jubiloso ao portão do palácio, mas ficando desmedidamente mortificado com a postura irredutível de Mordecai, chamou sua esposa e seus amigos e lhes disse que suas riquezas e honras de nada lhe valiam, enquanto Mordecai, o judeu, se sentasse ao portão do rei. Eles poderiam ter dito a ele: você destruirá Mordecai e todo o seu povo em alguns meses, e o homem já está inquieto pelo decreto. Deixe-o viver e contente-se em assistir às suas misérias e exultar com seu desespero. Mas não, eles aconselharam uma vingança célere, que Mordecai fosse pendurado em uma forca no topo da casa, que a forca fosse montada imediatamente, que Amã logo cedo pedisse a vida do judeu e que sua insolência fosse punida. Vá, chame os trabalhadores e que a forca seja montada a grande altura nesta mesma noite. Parecia uma coisa pequena para despertar em Amã tamanha raiva naquela hora, mas era um ponto muito importante em toda a transação, pois se não tivesse ele sido tão precipitado, ele não teria ido tão cedo pela manhã ao palácio e não estaria pronto quando o rei perguntasse: quem está no pátio? Esther 6, 4. Mas o que ocorreu? Ora, naquela mesma noite, quando Amã estava concebendo o enforcamento de Mordecai, o rei não conseguiu dormir, o que causou desassossego ao monarca. Porque isso ocorreu naquela noite, dentre tantas outras. Assuero reina sobre 127 províncias, mas não domina sequer 10 minutos de sono. O que faria ele? Chamaria instrumentos musicais relaxantes ou se deixaria levar pelas horas com um conto ou com uma trova alegre do trovador? Não, ele pede um livro. Quem teria pensado que esse luxuoso rei ouviria uma leitura na calada da noite? Tragam um livro. Qual livro? Um volume perfumado com rosas, com canções doces como as notas do rouxinol? Não, tragam as crônicas do império. Que leitura monótona. Mas há 127 províncias. Que volume deverá o pajem trazer das prateleiras de registro? Ele escolheu o registro de Suzã, a cidade real e o centro do império, e seu texto é longo. Em que seção o leitor deverá iniciar? Ele pode iniciar onde lhe agradar, mas antes que feche o livro, a história da descoberta da conspiração por Mordecai é lida diante do rei. Não foi esta uma casualidade singular? Singular se você quiser, mas não casualidade. De 10.000 registros, o leitor seleciona esse entre todos os outros. Os judeus nos contam que ele começou em outro ponto, mas que o livro se fechou e caiu aberto no capítulo sobre Mordecai. Seja como for, isso é certo, o Senhor sabia onde o registro estava e guiou o leitor à página correta. Falando conforme a maneira dos homens, havia uma chance em 1 milhão de que o rei da Pérsia, na calada da noite, viesse a ler a crônica do seu próprio reino e de que ele chegasse a essa parte em particular. Mas isso não foi tudo.
O rei ficou interessado. Ele tinha desejo de adormecer, mas esse desejo se foi e ele tem pressa de agir. Ele diz: este homem, Mordecai, prestou-me bom serviço. Ele foi recompensado? Não. Então o monarca impulsivo brada: ele será recompensado imediatamente. Quem está no pátio? Esther 6,4. Era a coisa mais improvável no mundo que o luxuoso Assuero tivesse pressa para fazer justiça, pois ele havia cometido injustiça milhares de vezes sem remorso, e sobretudo naquele dia, quando ele havia assinado a sentença de morte daquele mesmo Mordecai e de seu povo. Desta vez, o rei tem o intuito de ser justo, e à porta está Amã. Mas vocês conhecem o resto da história, e como ele teve que conduzir Mordecai em público pelas ruas. Parece uma questão muito pequena se você ou eu dormiremos hoje à noite ou nos reviraremos desassossegados em nossas camas. Mas Deus estará em nosso descanso ou em nossa insônia. Nós não sabemos qual pode ser seu propósito, mas sua mão ali estará. Também não dorme homem algum ou se mantém acordado, senão pelo decreto do Senhor. Observem bem como essa questão preparou o caminho para a rainha no banquete seguinte, pois quando ela desvelou seu sofrimento, falou da ameaça de destruição aos judeus e indicou o perverso Amã. O rei deveria estar imensamente interessado e pronto para conceder seu pedido, a partir do fato de que o homem que salvou sua vida era um judeu e que ele já havia concedido as mais elevadas honras a um homem de todas as formas apto a superar seu imprestável favorito. Tudo ia bem, o conspirador foi desmascarado, a forca estava pronta e aquele que ordenou sua construção foi colocado para provar do seu próprio estratagema. Nossa próxima observação é que o Senhor, em sua providência, chama seus servos para agir. A questão estava assegurada, e muito bem assegurada pela providência divina, mas aqueles envolvidos tinham que orar por isso. Mordecai e todos os judeus fora de Suzã jejuaram e clamaram ao Senhor. Incrédulos indagam: que diferença a oração poderia fazer? Meus irmãos, a oração é uma parte essencial da providência de Deus. Tão essencial que vocês sempre perceberão que, quando Deus liberta seu povo, este já vinha orando por libertação. Eles nos dizem que a oração não afeta o Altíssimo e não pode alterar seus propósitos. Nós nunca pensamos que o faria. Mas a oração é uma parte do propósito e do decreto e do plano, e uma roda sobremaneira eficaz do maquinário da providência. O Senhor coloca seu povo em oração e então os abençoa. Ademais, Mordecai estava muito certo de que o Senhor libertaria seu povo e expressou essa confiança. Entretanto, não se sentou inerte por causa disso. Ele incitou Esther e, quando ela apareceu levemente desinteressada, ele colocou muito fortemente: se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Esther 4, 13 e 14. Desafiada por essa mensagem, Esther preparou-se para a empreitada. Ele não se sentou inerte e disse: o Senhor ordenará esta questão, não há nada que eu possa fazer. Antes, ela suplicou a Deus e arriscou a vida e seu tudo por amor a seu povo. Então agiu muito sábia e discretamente em suas audiências com o rei. Então, meus irmãos, repousamos confiantes na providência, mas não ficamos ociosos. Cremos que Deus tem um povo eleito e, portanto, pregamos na esperança de que sejamos o meio nas mãos do Espírito para trazer esse povo eleito a Cristo. Cremos que Deus designou para seu povo tanto santidade aqui quanto o céu no porvir. Portanto, lutamos contra o pecado e avançamos adiante para o que resta ao povo de Deus. A fé na providência de Deus, em lugar de reprimir nossas forças, nos desperta a diligência. Labutamos como se tudo dependesse de nós e então nos apoiamos no Senhor com a fé tranquila que sabe que tudo depende dele. Agora, devemos fechar nossa revisão histórica com a observação de que, no fim, o Senhor obtém a derrota total de seus inimigos e a segurança de seu povo. Nunca um homem foi tão completamente derrotado como Amã. Nunca um projeto foi tão inteiramente rebaixado. Ele foi levado para sua própria armadilha e, com ele, seus filhos foram pendurados na forca construída para Mordecai. Com relação aos judeus, eles estavam em perigo peculiar, pois seriam destruídos em um determinado dia.
E mesmo que Esther suplicasse ao rei, ele não era capaz de alterar seu próprio decreto, ainda que estivesse disposto a fazê-lo, visto que era uma regra da constituição da lei dos medos e persas e não podia ser revogado. O rei podia determinar o que lhe aprovesse, mas, uma vez tendo decretado algo, não podia alterá-lo. O povo achava ser melhor submeter-se à pior lei estabelecida do que ser completamente abandonado a toda a veleidade caprichosa de seu dominador. Agora, o que deveria ser feito? O decreto foi estabelecido para que os judeus fossem mortos e não podia ser revertido. Eis a porta de escape. Outro decreto foi emitido, dando aos judeus permissão para se defenderem e tomar a propriedade de qualquer um que ousasse atacá-los. Assim, um decreto efetivamente neutralizava o outro. Com grande celeridade, esse mandato foi enviado a todo o reino e no dia designado, os judeus se posicionaram por si e mataram seus inimigos. Segundo sua tradição, ninguém tentou atacá-los, exceto os amalequitas, e, consequentemente, apenas amalequitas foram mortos e a raça de Amaleque foi, naquele dia, varrida da face da terra. Assim, Deus concedeu aos judeus uma posição elevada no império e nos é dito que muitos se tornaram judeus ou eram prosélitos do Deus de Abraão, porque viram o que ele havia feito. Como iniciei dizendo que Deus, algumas vezes, lançava dardos de luz, permeando as densas trevas, vocês agora verão que fulgor deve ter sido. Todo o povo ficou perplexo quando descobriu que os hebreus poderiam ser mortos, mas devem ter ficado muito mais atônitos quando outro decreto foi lançado declarando que eles poderiam se defender. Todo mundo inquiriu: por que isto? E a resposta foi: o Deus vivo, a quem os judeus adoram, demonstrou sua sabedoria e resgatou seu povo. Todas as nações foram compelidas a sentir que havia um Deus em Israel e assim o propósito divino foi inteiramente cumprido. Seu povo foi protegido e seu nome foi glorificado até o fim do mundo. De tudo isso, aprendemos as seguintes lições. Primeiro, está claro que a vontade divina se cumpre e, no entanto, homens são agentes perfeitamente livres. Livre no sentido de que estão sendo movidos por suas vontades caídas ou santificadas pelo Espírito. Apesar de fazerem o que foi decretado, não o fazem por uma força externa de compulsão. O leão, por exemplo, quando está faminto, poderia comer capim. Por que não? Ele é livre para fazê-lo. Ninguém o está impedindo. Mas o leão é escravo de sua natureza carnívora. Sua vontade é escrava de sua natureza e sua natureza é carnívora. Ninguém o impede de comer capim, frutas, mas ele não comerá e morrerá de fome. Essa é a escravidão da vontade. Amã agiu de acordo com sua própria vontade má. Assuero fez o que lhe agradou. Mordecai se comportou como seu coração o moveu a fazer, e da mesma forma fez Esther. Não vemos interferência com eles, nenhuma força externa ou coerção. Logo, todo o pecado e responsabilidade está em cada um dos culpados. Contudo, agindo com perfeita liberdade, no sentido de que não foram externamente obrigados, mas seguiram seus corações e vontade. Uns com uma nova natureza criada por Deus e outros por uma natureza corrupta que determina a sua vontade. Nenhum deles age de outra forma, senão como a providência já havia decretado. Não consigo compreender, alguém diz. Meu caro amigo, sou muitas vezes compelido a dizer o mesmo. Eu também não compreendo. Mas Amã agiu de acordo com o seu coração e natureza vil, mesquinha, invejosa e vingativa. Assuero agiu de acordo com seu coração orgulhoso. Os outros agiram de acordo com uma nova natureza habitada pelo Espírito que produz afeições santas. E tudo isso não frustra, mas cumpre exatamente o plano de Deus. Já conheci muitos que pensam compreender todas as coisas, mas imagino que esses tinham uma opinião mais elevada de si mesmos do que a verdade aprovaria. Alguns de meus irmãos negam a livre agência, o que é diferente do livre-arbítrio como definido filosoficamente, e assim se livram da dificuldade. Outros afirmam que não há predestinação e assim cortam um nó. Como eu não desejo me livrar da dificuldade e não tenho desejo de fechar meus olhos para nenhuma parte da verdade, acredito que ambos, livre agência e predestinação, são fatos. Como podem ser colocados em acordo, isso não sei, ou não me importo em saber. Estou satisfeito em saber qualquer coisa que Deus escolha revelar-me e igualmente satisfeito em não saber o que Ele não revela. Aí está,
O homem é um agente livre no que faz, porque sempre age de acordo com sua natureza, corrupta ou regenerada. Então, é responsável por suas ações e verdadeiramente culpado quando age incorretamente, e ele será também justamente punido. Estando ele perdido, a culpa repousará somente sobre ele. Mas há um que governa sobre tudo, que sem cumplicidade no pecado dos homens, faz até mesmo as ações de homens perversos sujeitarem-se aos seus propósitos santos e justos. Creiam nessas duas verdades e vocês as verão em acordo prático na vida diária, embora não sejam capazes de elaborar uma teoria no papel para harmonizá-las. Deus decretou a cruz como seu plano central antes da fundação do mundo. E, no entanto, os homens que mataram a Jesus são todos culpados. Eles agiram por sua mesquinharia, inveja, maldade, orgulho, ganância e são culpados por isso. Agiram impulsionados por sua maldade e não para cumprir o propósito de Deus, mas cumpriram. A seguir, aprendemos quais maravilhas podem ser realizadas sem milagres. Quando Deus executa algo maravilhoso, suspendendo as leis da natureza, os homens ficam grandemente atônitos e dizem: isto é o dedo de Deus. Mas hoje em dia, eles nos dizem: onde está o seu Deus? Hoje em dia, ele jamais suspende suas leis. Agora, eu vejo Deus na história do faraó, porém devo confessar que o vejo tão evidentemente na história de Amã, e acho que o enxergo mais claramente, pois isso digo com reverência a seu santo nome. É um método, de certa forma, rústico de cumprir um propósito, parar a roda da natureza e reverter leis sábias e admiráveis. Certamente revela seu poder, mas não demonstra tão nitidamente sua imutabilidade. Quando, porém, o Senhor permite que tudo avance de modo comum e dá liberdade plena à mente, ao pensamento, à ambição e à paixão, e ainda assim alcance exatamente seu propósito, é duplamente maravilhoso. Que sabedoria e que domínio! Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, como diz Paulo em Romanos 11:33. Nos milagres de Faraó, vemos o dedo de Deus. Todavia, nas maravilhas da providência, sem milagre, vemos a mão de Deus. Hoje em dia, seja qual for o evento, o olhar atento verá o Senhor tão claramente como se, por poder miraculoso, as colinas saltassem de seus lugares ou as enchentes se acumulassem como montes. Estou certo de que Deus está no mundo, sim, está em minha lareira e em meu quarto, e gerencia meus assuntos e ordena todas as coisas para mim e para cada um de seus filhos, e tudo cooperará para o nosso bem. Quando não precisamos de milagres para nos convencerem de seu agir, as maravilhas de sua providência são tão grandiosas as maravilhas quanto os próprios milagres. Na sequência, aprendemos quão segura a igreja do Senhor está. Em certo momento, o povo de Deus parecia estar inteiramente submetido ao poder de Amã. Nero, certa vez, disse que desejava que seus inimigos tivessem um único pescoço para que pudesse destruí-los todos com um único golpe. E Amã parecia ter alcançado tal poder. Mas a nação escolhida foi liberta. O povo judeu continuou vivendo até a vinda do Messias e ainda existe e existirá até que desfrutem do brilhante futuro que está decretado para eles. É assim com a igreja do Senhor hoje. Os inimigos da verdade não podem jamais apagar a vela que Deus acendeu, nem jamais esmagar a semente viva que o Senhor Jesus semeou em seu próprio povo, comprado com seu sangue. Irmãos, não temam, antes firmem o coração de vocês no Senhor. Novamente, vemos que os perversos certamente terão um fim maléfico. Eles podem ser muito poderosos, mas Deus os derrubará. Eles podem ser muito astutos, podem tramar e planejar, e podem pensar que mesmo o próprio Deus é seu cúmplice, visto que tudo caminha como desejam. Mas eles podem estar certos de que o pecado deles os encontrará. Eles podem cavar tão fundo quanto o inferno, contudo, Deus os arruinará. E eles podem escalar tão alto quanto as estrelas, mas Deus estará acima deles para arremessá-los para baixo. Homem perverso, eu lhe encarrego, sendo você sábio, de abandonar sua carreira de oposição ao Altíssimo. Você não pode permanecer contra ele, nem pode ludibriá-lo. Suplico a você que abandone essa posição sem propósito e ouça a voz do Evangelho de Cristo que diz: confesse seu pecado e abandone-o. Creia em Jesus, o Filho de Deus, o grande sacrifício expiatório, e assim você será salvo.
Caso você não faça, as suas iniquidades cairão sobre sua própria cabeça. E por último, que cada filho de Deus se regozije por termos um guardião tão próximo do trono. Todos os judeus em Suzã devem ter sentido esperança quando se lembraram de que a rainha era uma mulher judia. Hoje, alegramo-nos por Jesus ser exaltado. Como diz o hino, ele está ao lado do Pai, o homem de amor, o crucificado. Quão seguro está todo o seu povo, pois se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Há um que repousa no seio de Deus, que pleiteará por todos aqueles que colocam sua confiança nele. Portanto, não desanimem, mas que suas almas descansem em Deus e aguardem pacientemente por ele, pois passarão céu e terra antes que aqueles que confiam no Senhor venham a perecer. Não sereis envergonhados nem confundidos em toda a eternidade. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria e paz. Venha a mim na tua escuridão, eu sou a luz do mundo, sou a tua luz. Voarás como águia, tua força
ver.